Olá, sejam todos muito bem-vindos a Central X, eu sou o Peter e hoje eu vou estar falando sobre Mixtape, que é um jogo que teve muita polêmica quando lançou, por conta de que muita gente deu nota 10 pro jogo, a maioria das empresas, e muita gente também falou que o jogo é muito superestimado, que o jogo é horrível. E eu vou estar falando a minha opinião. No jogo a gente vai acompanhar um grupo de 3 amigos na última noite deles, né? Antes deles se separarem de vez. A gente no jogo vai jogar com a Stacy Rockford, que é amiga do Slater, e também da Cassandra. E nesse jogo a gente vai acompanhar um mixtape, que é basicamente uma trilha sonora de músicas que a personagem principal criou. E conforme você for jogando, você vai ouvindo as músicas que ela escolheu para cada momento. E cada momento do jogo é bem único também. Que a Stacy ela quis escolher tipo, assim, as melhores músicas que ela conhece para seus amigos ouvirem também nessa jornada. E os gráficos do jogo são ótimos, lembram bastante o filme do Homem-Aranha, do Miles Morales, né? E muita gente deu hate no jogo, hate desnecessário na minha opinião, por conta de que, sim, tem momentos no jogo que a maior crítica é que, você não joga o jogo meio que se joga sozinho. Na verdade isso é mentira, né? Porque tem vários momentos que você tem que andar no jogo, você tem que interagir com as pessoas pra você conseguir passar a parte. Mas tem momentos que você tem que estar meio que numa fila correndo, basicamente no jogo, e você pode simplesmente ficar parado e o jogo vai andando sozinho. O boneco cai e levanta e continua seguindo em frente. Mas é pra não perder o ritmo da história também, porque senão vai ficar perdendo muito contexto. Dentro do roteiro do jogo a gente acompanha vários momentos muito interessantes de vários personagens, conflitos, né? No jogo tem os momentos que são meio vergonha alheia, né? Mas é um jogo sobre três adolescentes, então todo jogo que tem adolescência meio que tem isso. É meio que enraizado na maioria deles. A gente tem também o Life is Strange, que é um jogo que eu gosto mais do que o Mixtape, no caso. Que também tem uns momentos que são meio bobinhos, assim, mas querendo ou não, são jogos meio que desse tipo de gênero. Tem muita gente que reclama do jogo, tem uns momentinhos que, você não escondia a bebida de seu pai, na sua infância e tal. Isso é coisa de filme americano, que a gente já vê há muito tempo, não tem esse caso tanto assim no Brasil. E você não é super descolado e tinha um skate. Não tem muito isso aqui no Brasil também. Mas quando você vê um filme dos Estados Unidos tem muito esse quesito que muita gente vê também a nostalgia dos anos 90 e 80 muito nesse jogo, por conta que esse jogo é um mixtape, é um jogo de música. Ou seja, você tem que jogar o jogo com músicas, né? Você basicamente vai ter que ouvir as músicas do jogo. Tem gente que jogou o jogo sem ouvir música, que eu acho que foi uma perca de tempo. Porque o jogo foi inteiramente feito com esse objetivo de você ouvir as músicas do jogo, né, basicamente. E a pessoa que não escuta as músicas do jogo tá perdendo o jogo inteiro, porque a história dele é bem simples, não tem nada demais. A gente vai acompanhar, porque a história meio que do jogo está nas músicas do jogo que foram escolhidas pra ele. Eu acho que o começo do jogo começa muito bem, eu acho muito divertido. Eu achei que o jogo é uma obra de arte inteira, do começo ao fim. A gente tem muita gente que achou as músicas do jogo mais ou menos. Eu acho todas as músicas do jogo muito boas. Eu acho que pro meio do jogo ele tá muito bom ainda. E quando você chega pro final ele meio que poderia ter um finalzinho um pouquinho maior. Poderia, porque eu acho que o jogo é muito curto. Mas levando em conta o preço que ele tá, é um jogo que entrou no Game Pass também. Ele acaba sendo um jogo que vale muito a pena se jogar. Ele é um jogo barato até. Um jogo bem divertido ali que você passa o tempo. Você não precisa estar pensando tanto assim, só olhando os diálogos, conversando. Você curte o momento na maioria das vezes. É um jogo que muita gente deu hate, como eu disse, mas eu acho que o jogo não merece esse hate todo. Eu acho que ele não é um jogo nota 10, como muita gente disse. Mas ele cumpre muito bem o que ele faz. E lembrando em conta que é um jogo feito pela Annapurna, que é uma coisa que muita gente esqueceu. A Annapurna Entertainment, que é uma empresa que muita gente fala, ela fez um jogo indie. Sim, ela fez um jogo indie. Quem é rico é o pai dela, não ela. Então ela decidiu fazer coisas diferentes. Ela já fez outros jogos, como um jogo de um roqueiro que eu não lembro o nome, que você cria seu boneco, você tem uma aventura bem diferente. Ela fez Stray, que é o jogo lá do gato, que é bem diferente também. Ela já fez até filmes que são bem diferentes do normal, como a gente viu o filme Ela, que é bem da hora, de 2018, que é um filme que conta sobre a IA, antes da IA ter se popularizado e virado o que é hoje. A gente também tem o caso que ela colocou no filme A Festa da Salsicha, que é um filme de comédia, né? Com uma cara meio infantil, com umas piadas meio vergonha alheia, que nem esse jogo tem, em alguns momentos. Então dá pra perceber que é algo que ela gosta de fazer. A Annapurna faz jogos que ela gosta,
com coisas que ela gosta, tem piadas que ela gosta, entende? Ela nunca teve esse negócio de fazer um jogo para um público específico. Ela faz o jogo que ela gosta, tipo o Kojima da vida, ele faz os jogos que agrada a ele, basicamente. Ele fez o Death Stranding porque ele gosta de jogo Death Stranding, desse tipo de gênero. E a Annapurna fez o mesmo com o Mixtape. Bem curto, como eu disse, e não tem nada demais na história, não é uma história super complexa, é um jogo pra você passar o tempo, você aproveitar ali, vale a pena você pegar o Game Pass, aí você dá uma olhada, jogar o jogo, terminar ele, dizer se você gostou, deixar o like lá. Também deixar o like nesse vídeo. Se você não gostou do jogo, tudo bem. Você pode jogar outros jogos também, não é como se todo mundo tivesse a obrigação de gostar desse jogo. Mas na minha opinião esse jogo é uma obra de arte. Assim, teve gente que não gostou, mas eu acho que esse jogo teve o mérito de receber bastante hype, ter sido muito elogiado, muito amado por muita gente. Tem toda aquela questão de muita gente ter tido falsa nostalgia, de falar assim, falsa nostalgia porque eu não vivi isso na minha vida, mas muita gente nos Estados Unidos deve ter jogado o jogo, deve ter sentido isso. E fora que aqui no Brasil também tem as pessoas que escutam música, que vão se falar tipo assim, pô, eu já ouvi Smashing Pumpkins na minha adolescência, por exemplo. Eu já ouvi algumas músicas do The Cure também, por exemplo, que toca no jogo em alguns momentos. Pra você perceber também tem uma música que eu gosto muito que tocou nesse jogo, que é Most of All também, que eu acho incrível. E tem muito esse quesito de que, não foi música que eu ouvi na minha infância, mas você consegue perceber o quanto carinho colocaram pro jogo inteiro, entende? E a vantagem que... Por que muita gente gosta desse jogo? Porque muito jogo ultimamente sai sem carinho nenhum. Os caras lançam um jogo sem ter o menor carinho. E tem alguns comentários do jogo falando assim, ó, lembra minha adolescência no interior do Ceará, videogame 2. Muita gente falando que é obra-prima, trilha sonora dos anos 80 e 90 incrível. Tem alguns momentos que te faz refletir sobre a vida e o valor da amizade. E conceitos filosóficos profundos, achei isso muito interessante, teve bastante gente que gostou disso. Mas teve gente que falou, é só um clipe interativo que você sai clicando. O jogo é meio que isso mesmo. É um jogo maneiro, pô. Vocês, tipo assim, o pessoal que tá falando mal do jogo não aproveitou o jogo, entende? A pessoa não gosta muito de videogame, só quer falar crítica, quer jogar um jogo super complexo. O jogo que tem aí um monte de coisa, a gente falou que o jogo é woke, que o jogo é lacrador, não tem nada de lacração no jogo. É só uma história de adolescente genérico, não tem nada demais. Teve gente que falou que o jogo poderia ser melhor e o que vale mais a pena é você ouvir a playlist do Spotify do jogo do que jogar o jogo. A graça de você jogar o jogo é você sentir a experiência que a protagonista está sentindo enquanto escuta aquela música. Entende? O jogo é muito sobre a gente tá vivendo a vida. A nossa vida é meio que uma playlist de música, quase, nesse jogo. E a música é um elemento muito fundamental também. Tipo assim, a maioria das pessoas escutam música no dia a dia. E esse jogo mostra muito isso, como é que a música também embarca nossas lembranças com várias coisas que a gente sentiu na vida também. Que é um ponto muito interessante que foi colocado aqui com muito capricho, muito carinho. E eu recomendo você jogar o Mixtape. Você pode não ter jogado já também, não ter gostado. Tá tudo bem, não é todo mundo que gosta de qualquer tipo de jogo também. Se você prefere jogar um jogo mais complexo, de boa. Mas eu acho que não é mérito de você falar que um jogo é um lixo. Entende? E eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve, comenta alguma coisa que você achou do jogo. Se você não jogou o jogo, eu recomendo jogar pelo Game Pass, como eu disse. Além de você ter o Game Pass, você pode jogar outros jogos e aproveitar vários outros, caso você não gostar do Mixtape. E é isso. Valeu, falou, até a próxima. Tchau.